Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma aula. Eu sou a professora Yara Graça, né? Professora que vai acompanhar vocês nessa IFA de hoje. E eu estou aqui acompanhada, né, do meu parceiro, professor Dayson. É isso aí, eu sou o professor Dayson Jardim e vou estar aqui com vocês nessa IFA, né? Então nós vamos dar continuidade aí na nossa aula 1. Olha só, nossa aula 1. Nosso objeto de conhecimento é o bioma amazônico e o detalhamento é o funcionamento do fluxo de matéria e energia nos ecossistemas das comunidades indígenas e não indígenas. Então é isso, né, gente? Esse é o assunto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Espero que vocês gostem, fiquem atentos e vamos à aula. Olha só, professor Yara, onde é que nós estamos, hein? Verdade. Nós estamos numa comunidade indígena, bonito, né? Bem decorado. Como várias comunidades ribeirinhas, né, que temos na Amazônia. E assim, nós vamos tratar de um assunto que está muito relacionado ao dia a dia que nós vivemos. Verdade. Vamos ver aí. Como é a disponibilidade da alimentação nesses locais que nós vivemos? Isso mesmo. Né? Na alimentação indígena, com base de tudo que é retirado dos ecossistemas. Isso mesmo. E essa perguntinha a gente já vai deixando para vocês pensarem um pouquinho nessa aula, né? Em como é essa disponibilidade dessa alimentação. No caso aqui a gente trouxe esse enfoque indígena, né, para a aula, né, para trazer esse reforço aí para nossa IFA, né, com base nesse ecossistema, né, que essa região, essa nossa região se encontra. Isso aí, e vocês percebem aí que nós temos mais interrogações do que é comum, hein? É verdade. Né? Tem muitas interrogações. Muita dúvida, hein? Muitas, e quero aí convidar vocês a refletir sobre a nossa alimentação, como nós encontramos, né, como ribeirinhos, como amazônidas, como moradores aí das margens dos rios e igarapés que tem na Amazônia ou em qualquer outro bioma também que temos no Brasil. Porque aí nós temos uma disponibilidade de alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Isso mesmo. E aí, para a gente, né, dar continuidade à aula, a gente vai apresentar também objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Em cada aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? As chamadas ODS. Se fala muito hoje em dia, né, sobre essas ODS, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Claro que a gente não consegue falar de todos eles em uma aula, então a gente vai escolher alguns aqui, né, para nos aprofundarmos. E aí, no caso da aula de hoje, né, nós vamos focar aí no objetivo, pode avançar um pouquinho, né? O objetivo 12 e 15, né? Então, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, também proteger o meio ambiente e o clima e também garantir que as pessoas, né, todos nós e todos os lugares possam desfrutar de paz e também de prosperidade. Estes são os objetivos, né, são esses 17, que foram aí propostos nas Nações Unidas e estão contribuindo a fim de que possam atingir a famosa Agenda 2030 no Brasil. O 12, né, o objetivo 12, ele diz o seguinte, é o consumo e produção responsáveis. Ele assegura padrões de produção e de consumo sustentáveis, visando garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, né, mudando a forma como os recursos naturais são utilizados para preservar o planeta para as futuras gerações. E o 15, né, que é vida terrestre, é proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas e também combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade, tá bom? Então a gente sempre vai incluir as ODS nas aulas. Isso aí.
E nosso tema aí de principal é falarmos sobre o bioma amazônico. Então vamos começar aí vendo ó, que o bioma amazônico ele é a maior floresta tropical do mundo e abrange a bacia amazônica, sendo o maior bioma brasileiro e de maior biodiversidade global, pessoal. Ele caracteriza-se pelo clima equatorial úmido e quente, alta pluviosidade, solo pobre em nutrientes e também a presença da maior, como o professor já falou, né, a maior bacia hidrográfica do planeta, o rio Amazonas. Isso aí. E no bioma amazônico nós temos fauna, flora que são extremamente ricas, né, da biodiversidade, com milhares de espécies de plantas e animais. Mas, como nós sabemos, também enfrenta sérias ameaças, como desenvolvimento de queimadas, desmatamento, queimadas e mineração, que levam aí à perda de biodiversidade e desequilibram, né, o clima e a influência em todo o planeta Terra. Então, nós vamos ver aí um vídeo, né, que nós temos aí sobre o bioma amazônico. Veja aí, olha aqui. Nós temos aqui a localização do bioma Amazônia em relação aos outros biomas. É, né? Aquele verdinho ali, né, isso, que a gente está vendo na imagem. Né? Aí nós temos os outros, né, o Pantanal, o Cerrado. E eu quero chamar a atenção para vocês, se ainda não sabem, olha aí essa grande... não sabia. Essa grande faixa azul aí, agora nós temos o chamado, né, essa zona litorânea toda chamada de Amazônia Azul. Então, desde o extremo sul até o extremo norte, ali no Amapá, toda essa faixa chamada de Amazônia também, só que Amazônia marinha, Amazônia Azul. Isso é interessante, interessantíssimo, hein? Verdade. É importante a gente aí estar renovando esse tipo de conhecimento, né? Então vamos ver aí que nós vamos caracterizar um pouco como é que está formado o bioma Amazônia. Isso, né? Então nós temos aqui esse esqueminha em que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa caracterização do bioma amazônico, começando por... Vamos lá, vamos ver sobre a biodiversidade, né? Vamos lá. Então olha aí a biodiversidade, vejam vocês, olha, é a maior diversidade biológica do planeta, abriga milhões de espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos. Também nós temos florestas densas com vários estratos, né? Ali nós vemos essas camadas dentro da floresta e altos índices de endemismo, ou seja, espécies únicas que vivem nessa região. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre o clima, né? A gente já falou da biodiversidade. Agora a gente vai dar uma olhadinha no clima, né? Então, o clima é equatorial, quente e úmido, temperaturas médias elevadas, 25 a 28 graus Celsius, chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, né? Aí nós temos essa média aí de chuva, né? É bastante, né? Nossa região muito aí chuvosa e pequena variação térmica anual. Sempre quente, né? Vamos dizer assim. Isso, vale até dizer que dessa pequena variação térmica é porque nós estamos próximo da linha do Equador. Então, a gente tem ali uma variação ao longo do ano, né? Por isso que a gente percebemos mais que o tempo ensolarado o ano todo, né? Isso. Qual vai ser a próxima? Próximo. Vamos lá falar sobre as ameaças? Vamos lá, vamos para ameaças. Vejam aí, olha só, na sua tela, nós temos que as grandes ameaças da Amazônia sobre o desmatamento, principalmente, né, pela expansão da pecuária, agricultura, a extração ilegal de madeira, né, as queimadas causadas ou por atividades humanas, muitas vezes, para poder limpar o terreno. Inclusive, isso lá na área do roçado, tem legislação para isso, né, para prever o fogo descontrolado. E também temos a mineração, que é a exploração ilegal de minérios que causam poluição e degradação ambiental, por exemplo, o ouro. Isso mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os rios voadores, né, que também faz parte aí dessa caracterização do bioma. Então, ele é um fenômeno atmosférico em que a umidade da floresta é transportada pelos ventos. Esse termo, né, rios voadores, ele é bem recente, né, em relação a todo esse conhecimento científico, bem novo mesmo. E a evapotranspiração das árvores lança grande quantidade de vapor de água na atmosfera e essa umidade se desloca formando verdadeiros rios aéreos
que irrigam outras regiões do Brasil e também da América do Sul. Isso é interessante citar aí sobre rios voadores, Yara, que quando você está vendo ali no horizonte da floresta aquela névoa em cima da mata, aquilo dali já são os rios voadores, que eles se concentram e serão levados pelo vento. E vamos falar do papel no equilíbrio climático global. Vejam aí, olha, que o equilíbrio, né, que a Amazônia tem, ela é muito importante para regular o clima mundial. Saibam vocês que vários países se reúnem para tomar decisões sobre essas metas climáticas que eles têm que adotar, porque já é percebido já há algumas décadas essas alterações no clima, ou seja, o desequilíbrio desse clima e que a Amazônia influencia também todo o clima global. Também temos aí sobre essas grandes quantidades de dióxido de carbono que são absorvidas, né, por essas questões do desequilíbrio, né, da vegetação e de tudo que acontece no planeta Terra, influenciando inclusive o regime de chuvas em diferentes continentes, o que mantém também, né, os serviços ecossistêmicos essenciais, como ciclagem de nutrientes e a regulação da temperatura. Isso mesmo. Então, essas todas são formas de caracterizar esse bioma, né? E a gente vai avançar aí na aula, que nós temos muita coisa ainda para falar, né, Dayson? É isso aí. E dentro desse bioma todo, dentro da floresta amazônica, nós temos aí o fluxo de energia nos ecossistemas. E, professor, já vem os conceitos da biologia. Olha a biologia envolvida, né? Então, esse fluxo de energia nos ecossistemas descreve o caminho unidirecional e decrescente, né, de energia solar que é captada pelos produtores. Comecem a entender, o sol está emitindo raios, as plantas vão absorver essa luz solar, vão realizar fotossíntese e aí transforma em energia química, né, por essa fotossíntese que vai ser transferida ao longo dos vários níveis tróficos, consumidores, né, e decompositores, que é chamado ali cadeia alimentar. Isso. Então, nós temos os produtores, que são as plantas, os consumidores, que são vários tipos herbívoros ou carnívoros, e também os decompositores. E essa cadeia alimentar, como nós vamos ver aí, ela também é chamada de cadeia trófica, ou seja, ela é a sequência linear, alinhados um atrás do outro, né, de vários seres vivos, que mostra uma relação alimentar entre eles dentro de um ecossistema. Então, seja o ecossistema aquático, seja o ecossistema terrestre, né, ou, enfim, daqueles que vivem na atmosfera, eles todos têm uma relação de alimentação entre si. Então, através da cadeia trófica, a matéria e energia, né, eles são transferidos de um organismo para outro, à medida que um organismo se alimenta entre eles, que eles fazem alimentação entre si. E aí é que eu quero começar a trazer para vocês como que isso acontece no dia a dia. Vamos ver aí que esses vários níveis tróficos no dia a dia do local onde nós vivemos, sejam nas cidades, nas sedes de município, né, nas margens dos rios, enfim, onde você viva, tem uma série de exemplos de seres vivos que são plantas, que são os produtores, tem aqueles que são os consumidores, e eles podem ser chamados de consumidores primários, se são herbívoros, consumidores secundários, se são carnívoros, ou seja, já se alimentam de outros animais. Os herbívoros se alimentam de plantas, os carnívoros de outros animais, e assim sucessivamente. E também temos um outro grupo de nível trófico, que são os decompositores, Yara. E ali são fungos e bactérias. Quando você vê um fungo, um cogumelo num caule de árvore, é porque ela está entrando ali, aquelas partes em decomposição. E aí cada organismo, né, ocupa uma posição dentro da cadeia alimentar, né, como o professor
vem falando aí, primário, secundário, terciário e decompositores, né? Que é determinado pelo tipo de alimento e pela forma como ele se alimenta, que é o que a gente vai ver agora nesse fluxo aí de transferência de energia. Isso. Olha só, vocês podem substituir esses exemplos aí por qualquer um que vocês tenham na comunidade, no local do Brasil onde vocês vivam. Então, essa transferência de energia, ela ocorre ali por um processo, né, de transferência dessa energia que começou lá com a fotossíntese, nessa cadeia alimentar que é unidirecional. Vocês estão vendo uma seta aí, ó, forma uma direção, um atrás do outro, né? Então, sempre tem início com o organismo produtor que vai realizar a fotossíntese, ele recebe luz solar, ele vai receber nutrientes e água do solo, juntamente ali com o CO2 que é captado da atmosfera, ele vai produzir essa reação química lá nas folhas, né? Nos cloroplastos, que são uma estrutura presente ali nas folhas, e aí ele vai realizar a fotossíntese. Então, essa planta cresce com a realização da fotossíntese. Se ela cresce, ela pode servir de alimento para outros animais. Nós temos aí um besouro, por exemplo. Mas pode ser outros, como a capivara, como a cutia, enfim, né? Que se alimentam de sementes. Lembrando, sementes também são plantas, hein? E aí, neste exemplo, o besouro vai servir de alimento para o sapo. E o sapo vai servir de alimento aí para uma águia, um gavião. Então, nós temos uma sequência de transferência de energia e todo mundo se alimenta, uns animais se alimentam dos outros, né? Os herbívoros de plantas e os carnívoros de outros animais. E assim, essa energia mais diária, o que é energia? É essa força vital que nós temos de realizar as atividades do dia a dia. Isso mesmo. Se você está aí agora, nesse momento, assistindo essa aula, acompanhando essa aula, você tem essa energia aí que foi adquirida ao longo do dia, né, a partir da alimentação, né? É isso aí. E isso acontece com todos os seres vivos. Se não se alimentar, morre. Então, morre por falta de alimentos e também pode morrer ao completar seu ciclo de vida. E quando todos estes, no caso, completam seu ciclo de vida, e aí eles são também por um outro nível trófico, né? Que são os decompositores, para que imagina se não tivesse os fungos e bactérias. Sim. Nós seríamos aí uma superfície da Terra de carcaças de animais que não entrariam em decomposição, estariam ali acumulados na superfície da Terra. Isso mesmo. Vamos conhecer agora os níveis tróficos, né? E aí o professor já apresentou. Vamos fazer aqui resumidamente esses 3 níveis, né? Os produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento, ocupam o primeiro nível trófico. Temos aí os consumidores, né? Que são organismos incapazes de produzir o seu próprio alimento. Podem ser classificados como primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. E por último, né? Esse que o professor falou, né? Esse último que são os decompositores, os fungos, né, os micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos, tá? É isso aí. Então, ó, sobre os decompositores, quando você está andando ali em uma trilha, numa comunidade de floresta, que você vê aquele humus, aquele paú, como é que, né, chamam o termo. Aquele cogumelo, né? Aquele cogumelo já são processos de decomposição que estão ocorrendo. Então, eles fazem parte dos decompositores. É importante vocês gravarem, anotarem no seu caderno esses 3 níveis tróficos aí que fazem parte das cadeias alimentares. E nós vamos dar exemplos agora para o ambiente terrestre. Vejam aí, ó, que nos exemplos que nós temos dos níveis tróficos do ambiente terrestre... Todos vocês conhecem esses aí, né? Exemplos bem conhecidos de todos nós. E vocês podem substituir por vários outros, tá bom? Então nós temos aí, olha, frutos da floresta, exemplos como o produtor, o tucumã. O consumidor primário, herbívoros, olha aí um exemplo de uma cutia. Aí, consumidor secundário, né? Então já é um predador também. Nós temos o jacaré. Nós temos agora um consumidor terciário. Por quê? Porque ele já está se alimentando, neste caso do exemplo, do jacaré. É um predador de topo.
E todos esses, eles vão ali, quando completam o seu ciclo de vida, quando morrem ou quando servem de alimento, os seus restos servem para o outro nível trófico, que são os decompositores. Vamos ver o ambiente aquático agora. Olha só, como exemplos aí de pesca, nós estamos falando de caça e pesca, não porque nós estamos falando em contextos indígenas, Sim. contextos ribeirinhos. Isso é muito importante, né? Na região, a pesca. Os Isso, peixes. para a de forma subsistência indígena nos ecossistemas amazônicos. Aí nós temos algas de ambientes aquáticos, algas microscópicas, sabe? Não dá para ver, mas elas estão lá. Então, elas servem de alimento para os peixes pequenos. E aí nós temos o jaraqui, por exemplo. Maravilhoso. Um consumidor primário. E aí nós temos peixes maiores, como o tucunaré, vai se alimentar do tambaqui, do jaraqui. E aí nós temos um outro exemplo na sequência, já comunidades indígenas, o homem, nós ribeirinhos, né, da pesca de subsistência, já vão se alimentar desses peixes. E todos estes, quando completam seu ciclo de vida, vão entrar em decomposição, aí o outro nível trófico, que são os decompositores. Quando há ameaças ou influências, né, de algum desequilíbrio ecológico no ambiente, veja aí que nós temos uma animação para vocês, né, que esse desequilíbrio ele pode ocorrer com a retirada do gavião, caça, não é? Uhum. E aí o que vai acontecer? Ele é predador das cobras, por exemplo. Então, elas começam a se desenvolver, aumenta a quantidade de cobras no ambiente. Vai encher de cobra, pessoal. Isso, houve um desequilíbrio ambiental. Yara. É verdade. Olha só. Bem grande. Então, tem... O sapinho ali está desesperado, coitado. A maior quantidade de um grupo de seres vivos, de populações, né, em razão de não ter o seu predador. Porque ele foi caçado, porque ele foi utilizado em uma exploração, né, em desequilíbrio daquele ambiente. Mas se tudo voltar ao normal, olha aí com a presença do gavião, o que acontece? Tudo volta ao normal, né? Voltam a ter as quantidades ideais para o equilíbrio ecológico. E assim nós temos a importância do uso racional dos recursos naturais, inclusive da caça e da pesca. Exemplos no nosso dia a dia nós vamos ver agora aí nos itinerários da notícia. Sabe aquele igarapé pequenininho, Yara, que tem lá, sabe, dentro da floresta? Sim. Nós nem vemos o que está acontecendo lá dentro. Mas lá tem micro-organismos, olha, que estão sofrendo influência das mudanças climáticas que podem alterar essas cadeias alimentares aquáticas. E aí nós temos nessa matéria. Isso, né? E a matéria, ela fala sobre essas mudanças climáticas. Aqui o professor falou do igarapé, né? Que é muito comum na nossa região, esse tipo de igarapé, e elas podem alterar as cadeias alimentares aquáticas da Amazônia, segundo, né, o INPA, né, que é esse instituto aqui da nossa região tão importante, né? Então, essas alterações estão sendo mensuradas ao longo de projetos, e vários projetos, né, que vêm sendo desenvolvidos, e essa pesquisa vem sendo feita aqui na região. Então, é interessante, né, entender o quanto a gente acha que a presença desse igarapé ou a falta dele, né, não vai alterar, não vai ter uma alteração ali naquela região, e principalmente nas cadeias alimentares aquáticas, como o professor vem falando desde o início da aula. É isso aí. Isso é bom deixar o alerta para vocês, que o que a gente acha que não acontece, porque nós não estamos percebendo, mas as influências estão acontecendo lá onde a gente menos espera, e aí ele serve de base, esses igarapés servem de base para pequenos peixes, que depois vão crescer e vão para os rios maiores, então tem uma grande influência aí no ecossistema. Mas vamos continuar estudando, Yara. Vamos, agora a gente vai falar das teias alimentares, vamos lá. Isso aí, as teias alimentares já é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. E essas teias alimentares, elas exemplificam melhor, pessoal, essa relação entre produtores, consumidores e decompositores que tem dentro de um ecossistema, né, dentro de um ambiente aquático ou terrestre.
E nós vamos ver aí nessa ilustração que essa teia alimentar ela exemplifica melhor o que acontece na realidade. Nós demos um exemplo aí para vocês da cadeia alimentar, uma sequência linear de transferência de energia e de vários exemplos entre produtores, consumidores primários, consumidores secundários e terciários. E também, logo abaixo aí vocês veem que tem a teia alimentar, ou seja, não é somente o sapo que consome o besouro, mas o besouro também serve de alimentação para o camundongo serve de alimentação também para o gavião, para a águia, mas também para a cobra, assim como o sapo. Então, um serve de alimento para os outros e assim todos vão se mantendo vivos com a transferência de energia no ambiente. Sim. Então, nós temos aí o conceito de teia alimentar, que o ser vivo, um ser vivo em uma cadeia alimentar tem uma capacidade de ocupar exclusivamente um nível trófico, enquanto na teia alimentar, são dois conceitos aí apresentados, ele pode assumir diferentes posições entre consumidor primário, consumidor secundário, e assim nestes vários exemplos que nós podemos encontrar aí no bioma amazônico ou em outros biomas também no Brasil. Isso mesmo, né? E agora falando de fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, né, que é um processo fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas. Então, a energia que flui unidirecionalmente, passando de um nível inferior para um superior, enquanto a matéria é reciclada e circula constantemente, né? Como o professor veio falando aí, tanto de teia quanto de cadeia, tá? Isso aí. Continuando a falar de fluxo de energia, pode falar, professor? É isso aí. Essa energia ela vai fluindo nos ecossistemas, né? Então, é de uma maneira unidirecional e não é cíclica. Ela vai transferindo dos vários exemplos que nós apresentamos para vocês. E aí sempre tem início lá, pessoal, com a captura da energia solar pelos seres produtores, vão realizar fotossíntese. Isso é importante quando você, ao longo da sua vida, já estudou sobre fotossíntese. Olha aí a fotossíntese atuando aqui. Né? E continua à medida que essa energia é transferida para os consumidores, sejam herbívoros, carnívoros, ao longo, né, das cadeias alimentares. E também é representado através de pirâmides, né, ecológicas, que mostram essa quantidade de energia química potencial disponível em cada um dos níveis de uma cadeia alimentar, como você vai ver agora no esqueminha, né? Olha só, Yara. Então, imaginem para vocês aí que dos produtores, qual é a quantidade de plantas que vai ajudar a alimentar um gafanhoto, por exemplo? Sim. Interessante esse esquema, né? E qual é a quantidade de gafanhotos que vai saciar ali um sapo? Ou a populações de sapo? E quantos desses sapos vão servir de alimentos para poder transferir energia para que o gavião realize suas funções vitais de voar, por exemplo? Sim. Então, isso é essa fluxo de matéria e energia ao longo dos ecossistemas, tá? Então, nós temos aí outros exemplos. Precisa de muito produtor, né? Pela análise que a gente faz aí, né? Precisa de muito vegetal, das plantinhas, para poder chegar até ali o topo, né, da energia desse consumidor terciário, né? Isso que a gente consegue ver nessa pirâmide, né? É uma pirâmide de fluxo de energia. É isso aí. Muito legal. Olha só, nós estamos aqui entendendo como é que acontece no entorno da nossa casa, no entorno das comunidades que nós vivemos, seja nas florestas ou nos rios e lagos, como é que essa relação ocorre e também da disponibilidade de alimentos, né? Isso mesmo. E aí, para a gente finalizar, já indo para o finalzinho da aula, a gente vai falar um pouquinho aí da ciclagem dessa matéria, né? E a matéria nos ecossistemas da Terra é reciclada e reutilizada. Existe uma frase da Sonaquímica que é atribuída a Lavoisier, que diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, quando a gente lê algo do tipo, né, reciclada e reutilizada, só consigo me lembrar, né, desses conceitos de que tudo se transforma, né? Então, inclui elementos essenciais como carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, que passam pelos ciclos biogeoquímicos, né? Que são muitos, não tem como a gente falar deles agora, nesse momento, mas é bom conhecê-los, né? A gente tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio, do fósforo, né? Então, são ciclos ali em que esses elementos passam por vários, né? Por vários momentos ali
no nosso planeta, nos seres, né, e também, né, no solo, e se regeneram novamente, né, são reutilizados, só que no caso de outras maneiras, né, a partir de novas estruturas. E esses mesmos átomos são usados repetidamente, né, repetidas vezes, montados em diferentes formas químicas e incorporados nos corpos de diferentes organismos. E aí a fotinha, o esqueminha que está aí do ladinho é bem interessante, né, porque a gente tem vários elementos sendo representados e dando a ideia de que aquele serzinho ali que parece tão inocente e frágil, mas que na verdade carrega, né, olha só a quantidade, né, de elementos possíveis ali. Isso da química a gente pode lembrar, nós podemos lembrar da tabela periódica, sim, né? Sim, só consegui lembrar dela daqueles mesmo, elementos, né, que estão ali na tabela periódica, e todos eles estão no corpo dos seres vivos, Isso. estão nos solos, né? E sendo reciclados a todo momento, Porque né? quando entra em decomposição, estes elementos químicos voltam a ficar disponíveis para o solo e assim vão ser absorvidos pelas plantas, fazendo a parte da fotossíntese, e ali inicia todo o processo das cadeias alimentares, que é o que serve para a nossa alimentação no dia a dia. Isso mesmo. Gente, então por aqui nós finalizamos a aula de hoje. Olha quanto assunto. Falamos de bioma, de cadeia, de teia, de ciclagem, né? Muita informação. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Então, gente, por aqui finalizamos, né, Dayson? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.